Sim. Sim, José, só a gente fazer uma introdução, que agora está gravando. Então, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para compartilhar e dividir as angústias e os ensinamentos de cada caso que a gente enfrenta do Covid-19. A gente sabe que tem sido um desafio no Brasil inteiro, né, e a gente lutando para que o número de mortes maternas reduzam e que a gente consiga vencer essa doença. Eu sou Adriana Gomes Luz, eu sou docente da Unicamp e faço parte do grupo que ajudou a escrever o manual de enfrentamento da Covid para gestante e puérperas do Ministério da Saúde. Eu estou aqui acompanhada da Silvana, que é bem conhecida de vocês, pelo que eu fiquei sabendo, é da casa, e passo a palavra para ela. Bom dia, gente. Sil, o seu microfone fechado. Gente, bom dia. Essa atividade, ela é, em geral, muito prazerosa, porque a gente tem a oportunidade de trocar com o Brasil inteiro as experiências, a gente aprende muito, acho que a gente aprende mais do que qualquer coisa nessas nossas atividades, mas hoje é um dia especial para mim, porque, surpreendentemente, eu estou participando de uma atividade da minha casa, né, onde eu fiz a minha formação. Eu sou gaúcha, eu fiz a faculdade, a residência aí, na Universidade de Santa Maria, com muito orgulho, e hoje eu trabalho, moro em Ribeirão, sou professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, mas sempre com muito orgulho das nossas raízes, das nossas origens. Então, é um prazer, um pouco assim, ter um plus a mais hoje nessa participação. Eu vou convidar o José Ferreira para começar a apresentação. O José é residente da medicina fetal, é isso, José? Isso. Bom dia a todos. Meu nome é José, eu sou formado e residente pela Universidade Federal de Santa Maria. No momento, eu sou residente do 4º ano em medicina fetal e vou apresentar esse caso de SARS-CoV que a gente teve aqui no serviço, com orientação da doutora Cristine. Bom, vendo as outras aulas, eu achei que seria interessante dar pelo menos um panorama de como é a dinâmica de serviço, por isso facilita o entendimento de como é manejado. Tá? As pacientes gestantes fazem uma triagem por sintomatologia simples com as secretárias. Já foi uma exigência do nosso serviço, e na verdade é uma exigência persistente, para que tenha pelo menos uma técnica ou uma enfermeira responsável por esse serviço. Nos primeiros meses do Covid era assim, mas isso acabou mudando pela realocação dos funcionários. Então, as pacientes com alguma sintomatologia ou com um exame positivo são encaminhadas para a área de atendimento Covid, que é um consultório que vai ficar próximo da enfermaria Covid, onde a gente vai avaliar a paciente quanto ao real risco de uma infecção de via aérea superior com suspeita de coronavírus, ou então para avaliação se realmente elas têm um exame positivo. As pacientes com sintomatologia, sem sintomatologia, com teste positivo ou com sintomatologia leve, caso precisem ser internadas, são internadas no que a gente chama de CO-COVID, que é uma área com 3 leitos de internação que fica próximo do nosso centro obstétrico. E as pacientes com algum sinal de alerta, com algum sinal de gravidade, pacientes com insuficiência respiratória, são avaliadas ou devem ser avaliadas ou pela equipe do Covid, ou pela equipe da clínica médica, da infectologia ou da pneumologia. Porque eu coloquei tantas equipes aí. Infelizmente, não é padronizado isso. Como a nossa área de CO-COVID, ela foge do resto da dinâmica do hospital, é muito difícil de conseguir uma equipe que faça essa avaliação, principalmente em cenários de urgência ou de emergência. Então, a gente acaba tendo que entrar em contato com diversas equipes para conseguir essa avaliação. Os casos moderados, ou seja, pacientes ainda que não se encontram com necessidade de VNI ou de intubação orotraqueal, elas vão para a enfermaria Covid, e as pacientes com casos graves com insuficiência respiratória são encaminhadas para a UTI Covid. Bom, a paciente TXR é uma paciente que chegou no nosso serviço do dia 14. Ela é uma paciente de 24 anos, em união estável, ensino médio completo, sem ocupações extradomiciliares, natural e procedente de Santa Maria. Ela é uma paciente que chega no serviço no dia com 29 semanas, por um ultrassom precoce, e ela chega com um quadro clínico, ela vai chegar na noite do dia 14, referindo dispneia desde o dia anterior, com piora do quadro ao decúbito,
associado com dor epigástrica e pré-cordial de forte intensidade ventilatória dependente e tosse na manhã do dia do atendimento. Ela nega qualquer queixa obstétrica ou alterações em hábitos fisiológicos e com boa movimentação fetal. De história médica pregressa da paciente, ela é uma gesta 4/3 partos vaginais, todos eles a termos, o segundo com hipertensão gestacional e o terceiro induzido por hipertensão prévia. Ela é uma paciente com tipagem sanguínea A positivo. Ela é uma hipertensa prévia com pré-eclâmpsia sobreposta. Qual que é a história? Antes da gestação, ela fazia uso do captopril e hidroclorotiazida. Durante a gestação, fez uso do metildopa 500 mg de 6 em 6 horas. E há 6 dias antes dessa consulta no centro obstétrico, ela esteve no hospital para atendimento no nosso agar. Tá? Nesta consulta do agar, ela foi solicitado uma relação proteinúria-creatinúria que veio alterada, mas como a nossa dinâmica é solicitar o exame no agar e mostrar no centro obstétrico, ela não compareceu no centro obstétrico para mostrar o exame, que estava alterado, porque senão ela teria internado nesse dia, e ela não internou. É importante dar uma correlação entre o tempo da consulta no agar e o tempo do desenvolvimento dos sintomas e principalmente do agravamento do quadro clínico, como nós vamos falar mais para frente. No mesmo dia dessa consulta já foram solicitadas rotinas para avaliação da gravidade da pré-eclâmpsia sem alterações laboratoriais. Ela é uma paciente obesa mórbida com IMC de 47,45 de primeira consulta em acompanhamento nutricional. Ela tem um hipotireoidismo subclínico em uso de levotiroxina 100 microgramas, um screening para o diabetes gestacional negativo com TOTG normal, não tinha alergia, cirurgias, transfusão sanguíneas, não era tabagista nem etilista e com morfológico de primeiro e de segundo trimestre sem alterações. Na avaliação obstétrica, ela estava em bom estado geral, lúcido, orientada e coerente, mucosas coradas, uma PA elevada de 14/9, uma frequência cardíaca de 115, uma saturação de 96 em ar ambiente, com uma temperatura axilar de 36,4. Uma altura uterina compatível com a idade gestacional, um BCF adequado, movimentação fetal frequente, presente, sem dinâmicas uterinas, um toque vaginal que não estava modificado. A conduta foi internar a paciente tanto para avaliação do quadro de pré-eclâmpsia quanto para a investigação da gravidade do quadro de COVID, porque a paciente tinha dor ventilatória dependente, tinha quadro sugestivo de pneumonia por SARS-CoV-19. Né? Foi solicitada a avaliação para infectologia e para clínica médica. Né? Essas avaliações são por meio de... são avaliações que podem demorar até 48 horas para serem feitas, né? Não são avaliações em âmbito de urgência. Foi solicitada uma ultrassonografia fetal para avaliação da vitalidade da dopplerfluxometria por causa do diagnóstico de pré-eclâmpsia e foi realizado um eletrocardiograma que veio sem particularidades devido à dor retroesternal. E ela foi internada no SOA Covid, lembrando o SOA Covid, aquela área junto do nosso centro obstétrico. No primeiro dia, durante a noite, não tem nenhum registro de intercorrências. Na manhã do dia 15, né, do dia seguinte ao atendimento dela, ela começa com o quadro da piora da taquipneia e com dessaturações. Existem registros de... Infelizmente, ela não tem uma evolução desse dia, mas existem registros da enfermagem sobre diversas tentativas de comunicar tanto a clínica médica quanto a pneumologia. E no final da manhã, ela foi aceita pela enfermaria COVID, que é aquela que é externa ao centro obstétrico, para as pacientes com alguns sinais de alerta, né, mas ainda não em estágio para realizar a intubação orotraqueal. Os laboratoriais do dia 14 vieram com leucócitos normais com desvio né, de 19%, um INR normal. No dia, ela não tínhamos dedímero, reagente para o dedímeros, e sem alteração da função hepática, a não ser por uma bilirrubina total elevada, né, de 1,2. Não é discriminado entre direta e indireta. No dia 15, foi solicitado um RT-PCR para COVID-19 que veio positivo, foi solicitada uma gasometria que veio normal, né? Ela ainda mantém uma PCO2 abaixo de 40 e uma PO2 acima de 70, né? Que seriam
seriam targets, né, para esse tipo de paciente. E foi pedido uma nova rotina, mas daí uma rotina para o COVID, na enfermaria COVID, que são solicitados para todas as pacientes todos os dias. Ela mantém os bastonetes elevados e um aumento ainda maior da bilirrubina total não discriminada com troponina negativa. No dia 16, que foi o dia que eu avaliei a paciente, né? Infelizmente, eu tive pouco contato direto com a paciente, como nós temos muita rotatividade no serviço e, na verdade, eu fui avaliar essa paciente neste dia especificamente por causa da ultrassonografia, eu não acabei tendo mais contato com ela, tá? Só contato indireto por relato de outros colegas ou acompanhamento de prontuário, tá? Nesse dia, ela relatava uma melhora na sintomatologia, né? Quando eu avaliei a paciente, ela se encontrava bem dispneica e com tosse, mas ela recém tinha saído do banho. Na avaliação da clínica médica, ela se mantinha clinicamente estável, com murmúrios vesiculares reduzidos globalmente, sem outras alterações. Nesse dia foi suspensa a máscara de Hudson, né? Que tinha sido iniciada no dia inteiro, desculpa, faltou essa informação no dia anterior. Tinha sido iniciado máscara de Hudson para se encaminhar a paciente para a enfermaria COVID, né? Mas no dia subsequente já foi suspenso, foi iniciado o Clexane e o metilprednisona de 125 miligramas e foi solicitado um anjo-TC. Anjo-TC com extensas áreas de comprometimento do parênquima pulmonar e foi solicitado também uma ultrassonografia obstétrica, na qual o peso fetal estava adequado, o BCF adequado, o ILA também adequado de 11,7, um PBF de 8,8 e um PHF de 0,73, que é o nosso índice placento-cerebral. Aqui uma imagem da tomografia para mostrar como o comprometimento pulmonar foi realmente importante. No dia 17, a paciente da parte obstétrica, né, nós mantivemos acompanhamento obstétrico dessa paciente, mas ela estava sob os cuidados da clínica médica. Por evoluções da enfermagem do mesmo dia, foi reintroduzido a máscara de Hudson, dessa vez a 10 litros, e foi iniciado pronativa para a paciente. Ela manteve ocasionais de saturações, chegando até 88%, né? Os laboratoriais do dia seguiam com os bastonetes elevados e uma gasometria já indicativa de uma acidose, com ainda um PCO2 adequado e ainda um PO2 adequado. No dia 18, a paciente começa com um quadro de saturações mais frequentes, é aumentado para 15 litros a máscara de Hudson, a gasometria com uma piora importante dos parâmetros, pensando na parte obstétrica, né? O PO2 baixou bastante, abaixo de 70, 65, e o PCO2 se manteve, né, abaixo do 40. Foi solicitado leito na UTI COVID pelo aumento das dessaturações, e ela foi aceita no momento, né? Foi discutindo quanto à interrupção da gestação antes da intubação, né? E nós, foi parecer da equipe da obstetrícia do plantão nesse dia que não haveriam benefícios maternos, né? Inclusive, tu pode piorar nas primeiras horas de pós-cesariana e o alto risco fetal, uma vez que a paciente se encontrava apenas com 29 semanas mais 4 dias. Foi substituído a metilprednisona por dexametasona, pensando no benefício tanto materno quanto para a maturidade pulmonar fetal. No dia 19/4, foi iniciado o VNI, na madrugada do dia 19/4, com melhora imediata do quadro, foi realizado acesso central ao jugular direito, foi intercalado a VNI com a máscara de Hudson, na qual, quando se intercalou para a máscara de Hudson, ela progrediu para uma dessaturação de 56%. Nesse momento, foi optado por realizar a intubação orotraqueal com ventilação mecânica, às 2 horas da manhã do dia 19/04, a sedação foi o fentanil e o midazolam com bloqueio neuromuscular com cisatracúrio, os parâmetros ventilatórios bem elevados, com uma FO2 de 100% e uma PEP de 18, e ela manteve saturações que no início eram de 85, subiram até 93. De novo, foi discutido na manhã desse dia quanto à interrupção da gestação, né, e pela manutenção da dessaturação, como a paciente não conseguia atingir níveis ótimos de saturação acima de 95%, foi optado por interrupção do quadro. Bom, foi realizado o parto cesariano com anestesia geral, a paciente no dia com 29 mais 5,
ocorrendo o nascimento meio-dia e 27, sem intercorrências maternas. O recém-nascido nasceu sob efeito da sedação, associado assim ao desconforto respiratório do tipo 1, por causa da prematuridade, evolui para parada cardiorrespiratória, com Apgar de 2 no primeiro minuto, 1 no quinto minuto e 1 no 10º minuto. Foram feitas medidas de ressuscitação, como intubação orotraqueal e medidas de volume, e ele acabou sendo revertido o quadro com 15 minutos de parada cardiovascular. Ele evoluiu com anóxia neonatal, foi identificado um tombo de seio venoso transverso direito, identificado em tomografia no dia 27. Foram realizadas 3 testagens distintas para COVID, para esse recém-nascido, e todas vieram negativas. Ele evoluiu com uma enterocolite, decorrente provavelmente da prematuridade e da anóxia neonatal, com 2 ressecções de intestino, e até o momento ele se encontra com ileostomia. Ele encontra-se no momento com uma investigação de miocardiopatia, com a cardiologia pediátrica. Uma das possíveis etiologias é a infecção intrauterina pelo SARS-CoV. E ele se encontra ainda em internação, já passou pela UTI neonatal, pela UTI pediátrica e no momento se encontra na enfermaria pediátrica. No pós-operatório da paciente, ela apresentou um quadro de instabilidade hemodinâmica. Foi realizado noradrenalina, 5 ml hora. Foi administrado cabergolina pós-parto e enfaixamento das mamas, pensando na longa data de intubação, de sedação e na instabilidade hemodinâmica da paciente. Os laboratoriais do dia tiveram sem grandes alterações dignas de nota e foram solicitadas culturais para a paciente, né? Desde o dia 18, já a paciente se encontrava em uso da ceftriaxona e ela mantém uso até agora. No dia 20, a parte da avaliação obstétrica não tem nenhuma característica digna de nota, o exame físico era completamente normal, né? Ela se mantinha entubada e a equipe da UTI Covid solicitou uma avaliação obstétrica quanto à realização de prona e a equipe da obstetrícia liberou a prona. Quanto à avaliação da UTI Covid, ela mantém parâmetros respiratórios muito altos, né? Uma relação PF de 150. Foi por esse motivo que foi iniciado a prona, né? Foram solicitados novos laboratoriais, a paciente mostrou um dedímero extremamente elevado, né? Com uma creatinina já de 2,07. Na avaliação do dia 21, foi suspensa a prona, mantém parâmetros elevados e volta à prona, mantém acidose respiratória, mantém parâmetros respiratórios subótimos, né? Mantém uma piora da função renal e a paciente da parte obstétrica sem qualquer queixa. Ela vai manter acompanhamento da parte obstétrica até os 42 dias pós-parto, apesar de em todas as evoluções não estarem relatados aqui nessa aula, mas ela manteve cuidados, tá? Ela vai ficar durante um bom período agora em prona, disprona, suspeita infecção secundária e manejo fino da intubação da paciente e dos parâmetros respiratórios. De novo, ela mantém uma alteração da creatinina no dia 22, ela teve uma alteração do TTP. No dia 23, ela mantém insuficiência renal aguda com balanço positivo em anasarca. No dia 24, é realizada a nova prona, mantém parâmetros respiratórios elevados. No dia 25, é feito troca da sonda, é feito reposição de cálcio, e vai ser feito reposição de diversos outros eletrólitos por ser uma paciente muito grave. No dia 19, ela apresenta um quadro febril, é suspensa a ceftriaxona, iniciado o antibiótico para nova linha, meropenem com tecoplanina. No dia 27, ela mantém a realização de prona, tem uma pequena melhora da função renal. No dia 28, mandei um RPF muito baixo, faz prona de novo. E assim a paciente vai seguindo, com uma melhora subsequente da creatinina e com uma manutenção dos parâmetros respiratórios, tá? No dia 3 do 5, é feita a retirada dos pontos. Ela tinha uma pequena área de deiscência, mas da parte obstétrica também, nenhum outro achado digno de nota.
No dia 24, saem resultados de culturais que mostram a presença de uma serrate SP, suspenso a teicoplanin e mantido o meropenem. No dia 7/5, a paciente apresentou um sangramento vaginal e gengival, foi solicitada a avaliação da obstetrícia e da odontologia, foi retirado um aparelho odontológico da paciente e suspensa a enoxaparina. Tá? De novo, ela volta a fazer a prona, suspender a prona. No dia 8, ela melhora do sangramento, ela é transferida para a UTI adulto, uma vez que ela sai da janela de transmissibilidade. No dia 9, é reiniciada a enoxaparina. No dia 9 também é solicitada uma avaliação para cabeça e pescoço para a realização da traqueostomia, devido ao longo tempo de intubação orotraqueal. No dia 11, ela tem os melhores parâmetros respiratórios que ela teve durante toda a internação dela, uma FO2 de 45, uma PEP de 13. Tá? Durante os próximos dias são feitas subsequentes tentativas de reduzir a sedação e reduzir os parâmetros respiratórios da paciente para tentar tirar ela do tubo. No dia 13 é realizada a traqueostomia sem intercorrências. No dia 14, sai o resultado numa cultura que foi pedida no dia 13, na qual vem um coco gram positivo e se inicia a vancomicina pensando numa cepa multiresistente. No dia 15, é tentado mais uma vez uma redução dos parâmetros ventilatórios, uma redução da sedação, e no dia 16, a paciente tem uma piora súbita dos parâmetros respiratórios, voltando para uma FO2 de 100 e uma PEP de 14. É aumentada a sedação e desse parâmetro a paciente não vai mais descer. Ela desce alguns dias, mas ela sempre mantém parâmetros muito altos. É suspeitado uma pneumonia organizante, é iniciado polimixina B e tigecyclina, é reiniciada a metilprednisona, é suspensa a vancomicina quando se identifica que era apenas uma contaminação, os cocos gram-positivos do catéter, e a paciente vai iniciar a teicoplamin no dia 19, ela vai manter parâmetros ventilatórios pelos próximos dias. No dia 24, é trocada a cânula da traqueostomia da paciente, pensando numa possível causa obstrutiva da cânula. No dia 27, ela vai suspender a polimixina B, a tigecyclina e a teicoplamina. Vão se deixar como uma sugestão de solicitar uma tomografia de tórax para a paciente. No dia 28, ela faz a tomografia de tórax, muito comprometido o pulmão da paciente, sem outras particularidades dignas de nota. E a paciente daí para frente não vai mais melhorar. Em algum momento, no dia 30, ela vai mostrar elevada acidose respiratória, vai apresentar um estrabismo divergente com pupilas isocóricas fotorreagentes. Se tinha planejado de realizar uma tomografia para a paciente, mas ela acabou não sendo realizada, pensando em fazer uma punção lombar para a paciente, porque ela só piora os parâmetros respiratórios. No dia 31, ela recebe alta da obstetrícia, e no dia 1º é solicitado, no dia 3 é solicitado uma avaliação para medicina paliativa, e a paciente é paliada, né? Os familiares consentem com limitação dos esforços terapêuticos, e no dia 5/6 ela evolui para parada cardiorrespiratória em assistolia às 13 horas e 30 minutos e foi declarado óbito. O RN permanece vivo e internado na nossa enfermaria COVID. Enfermaria pediátrica. E é isso. Bom, José, eu vou começar falando, é um caso bastante intenso, né, que a gente vê a necessidade da equipe se desdobrar para conseguir vencer todas essas etapas. A gente sabe, quer dizer, na verdade a gente não sabe, porque algumas pacientes evoluem dessa maneira. Essa paciente especial, a gente chama atenção, são os fatores de risco, né, ela era hipertensa, ela era obesa, ela era multípara, né, apesar de ser jovem, ela tinha 24 anos. Então, aqui também cabe um alerta, né, a paciente 24 anos, na 4ª gestação, e como está esse planejamento familiar, a gente não pode nunca abandonar essa questão do planejamento, né, que infelizmente no nosso país ainda é um pouco negligenciado de uma forma geral.
né? E aí você coloca uma nova mulher jovem em risco nesse momento, né? Mas é sempre difícil a gente discutir o óbito, né? Mas, na verdade, a gente viu o esforço descomunal de toda a equipe tentando seguir todos os passos. Infelizmente, às vezes, por mais que a gente faça um atendimento adequado, o desfecho não é favorável, né? Então, assim, a gente está aqui para compartilhar que isso acontece mesmo, né? Lógico que a gente está sempre preparado para o melhor desfecho, mas isso nem sempre ocorre. Silvana, passo para você também falar alguma coisa. Bom dia de novo. Eu queria fazer algumas perguntas, e talvez o pessoal da atenção básica esteja aí, porque essa paciente, ela chega no hospital, quando ela tem os primeiros sintomas, ou ela... Porque eu entendi que ela faz pré-natal na gestação de alto risco do universitário, não é isso? Isso, doutora. Então, ela vem até previamente, vocês fazem a investigação, checam o exame do CO, que ela não compareceu. Nessa consulta em que ela faz a avaliação, ela era assintomática. Certo? Sim, doutora, assim, não tem, pelo menos assim, em relato de prontuário, não tem qualquer sintomatologia indicativa de Covid. Porque ela chega, e a gente observa isso, viu, gente, em gestantes, não só em gestantes, a gente tem observado no Covid que algumas pessoas têm uma evolução, elas afundam muito rapidamente, nós temos observado isso. Mas eu sempre questiono nessas nossas reuniões como que está o fluxo. Porque, assim, observando a apresentação de vocês, o fluxo dentro do hospital me parece bastante adequado, tá? Vocês têm onde atender a suspeita de Covid, atender a paciente que chega sintomática, que chega com teste, vocês se organizaram bem, isso é ótimo, tá? Porque isso traz segurança para a equipe, segurança para a paciente, para as demais gestantes que não estão contaminadas, mas eu pergunto um pouquinho antes, que talvez vocês não consigam dizer, mas se tiver alguém aqui na rede, porque ela vem quando ela está no início dos sintomas, nós temos observado ainda hoje pacientes que demoram para procurar, né, o atendimento, porque elas já chegam, porque ela chega no hospital e ela, logo depois ela começa a ter uma piora. E a segunda coisa... Oi. Eu posso responder porque eu estava de plantão o dia que ela chegou. Tá. Ela estava com um quadro bem inicial e a gente não quis liberá-la justamente pensando que elas podem piorar rapidamente. Por isso que nós acolhemos no centro obstétrico. Ela não tinha nenhuma demanda obstétrica e não seria o fluxo de vir para o centro obstétrico naquele momento. Mas o PA não aceitou, digamos assim. Então, ela passou a noite com a gente justamente para não ir para casa com esses poucos sintomas. A gente tem dificuldade nesse fluxo inicial, porque eles querem que, por ser gestante, eles querem que fiquem na obstetrícia. Só que a gente não tem nem área física, nem equipe para atender essas gestantes. E por isso que ficou ali nas primeiras 36 horas, a paciente ficou meio solta. Mas a gente internou ela por precaução nos primeiros sintomas. Ainda bem, né, Cris? Porque ela... Tá? E a segunda coisa que eu queria perguntar é como vocês estão fazendo no hospital em relação às gestantes assintomáticas. Se vocês têm triado essas mulheres, não do ponto de vista sintomático, mas laboratorial. Né? Como está funcionando isso? Porque vocês têm uma área separada, o CO Covid, e uma área para as outras gestantes. E vocês triam as assintomáticas ou vocês têm a possibilidade só de fazer a triagem pela clínica? Assim, doutora, durante um período pequeno da pandemia, né, desde o início da pandemia, conforme foram saindo algumas publicações nos principais jornais, no Verde, no Branco, no Cinza, enfim, com diversos serviços fazendo a testagem de rotina para todas as pacientes, nós chegamos a formular um projeto de pesquisa, eu junto com o Dr. Francisco, para fazer a testagem para todas as pacientes. Era uma exigência que a gente tinha, né? Nós tentamos bastante, mas não conseguimos. Conseguimos durante uma janela, mas depois isso foi interrompido. Como eu falei no início da aula, durante o início da pandemia, toda a triagem era feita por uma técnica de enfermagem ou por uma enfermeira. Infelizmente, não é como está funcionando no serviço hoje em dia. Elas chegam e tem uma folha de guia que as secretárias seguem, que elas perguntam de sintomatologia para as pacientes.
Essa folha, ela é completamente furada, porque a gente já teve, claro, a gente tem diversos estágios, né, porque elas chegam na secretária, passam para a nossa secretária, e depois elas passam pela triagem da nossa enfermeira. Via de regra, na nossa enfermeira, quando tem algum problema, a gente consegue identificar. Dali não costuma passar. Mas só que o nosso ideal seria parar nessas pacientes lá na frente, que a gente não está conseguindo, via de regra. Existem exceções que acabam passando. Então, às vezes, o nosso local para espera do atendimento, ele é um local fechado, pouco ventilado, com diversas gestantes e com muito fluxo de pessoas, né? Então, o ideal seria interromper que essas pacientes entrassem para esse ambiente. Mas eu não sei se a senhora lembra mais ou menos como é que é o centro obstétrico, a parte da entrada do centro obstétrico. Então, nós queríamos que elas ficassem lá no PA. Grande parte das pacientes a gente consegue só com essa folha, mas é subótimo. José, só para você não ficar ansioso com isso, certo? Não é só aí, tá? Nós temos uma triagem na portaria, com uma enfermeira, com os paramédicos, e eu vou dizer para você que não é raro eu entrar na sala com o estudante e a paciente não contou lá na frente que estava sintomática, e aí quando a gente detecta a paciente aqui dentro do CO, ou dentro do ambulatório, ela está sintomática. Elas têm medo, muitas vezes, também de contar e não ser atendidas ou irem já direto para a COVID, tá? Não é raro, não, isso não é porque não tem essa, não tem aquela. As pacientes, às vezes, têm medo de contar e elas entram no serviço, e aí quando chega lá dentro, a gente vai, né, talvez mais incisivo, ou ver a paciente mais resfriada, e aí a gente questiona aquilo tudo de novo, e aí você detecta. Não é raro a gente ter que levar a paciente ali para o CO Covid ou para coisa. Então, é uma realidade no Brasil inteiro. Acho que a Adriana também observa isso. Não, com certeza. A gente tenta estabelecer um fluxo, mas é o que a Silvana falou. A paciente, às vezes, omite a informação com medo de não ser atendida. Principalmente aquelas que chegam para consulta de pré-natal. Apesar da gente tentar orientar e desmistificar isso, ainda existe esse medo. Ou de ser colocada numa área COVID, e ser contaminada lá. Então, assim, esse medo existe. E cabe a gente, como profissional, tentar, em todos os momentos, retriar essa paciente, porque aí você consegue, de fato, isolar quem precisa, né? Mas o que a Silvana perguntou é essa triagem universal, que a gente recomenda, até no manual, que toda paciente que interne para parto ou para qualquer intercorrência clínica seja triada, porque você pegaria uma população de assintomáticos, muitas vezes, dentro do ambiente hospitalar. Nem para internação para parto vocês não estão triando. Clarice, você que está fazendo plantão de dia, está sendo feita essa triagem? Foi feito uma época, né? Foi feito uma época. Como o José colocou, foi feito uma época e agora não. Agora amanhã, eu acho que amanhã ou quinta que vem a gente já discutiu o protocolo, e dentro desse protocolo COVID que a gente está avaliando, vai ser, existe essa referência. A Kelly colocou e parece que o hospital vai conseguir fazer, e a gente vai conseguir retornar a identificação das gestantes, no mínimo as que internam, tá? A gente vai discutir isso agora, nessa quinta ou na próxima quinta, que eu saiba. É bom, porque assim, no começo, o que a gente pegava de assintomático era bem baixo, em torno de 1%, mas hoje já existe períodos em que você chega até 10% de assintomática circulando, e a gente sabe que isso é o que acaba contribuindo para que a doença não tenha controle, né? Então, se vocês conseguirem reimplantar isso, com certeza vai ser bom para o serviço. E uma coisa interessante, a Adriana pode me ajudar na informação, o Ministério da Saúde se comprometeu a mandar esses testes. E segundo o diretor do DAPS, que é o Braga, que é do nosso grupo, esses testes foram entregues às secretarias de saúde dos estados, tá? Então, na realidade, vejam bem, essa é uma informação que a gente tem do DAPS, tá? Que é lá do Ministério. Esses testes foram entregues e parece que o problema é na distribuição dos testes para os serviços. Então, na próxima reunião, questionem um pouco disso, porque a gente também teve muita dificuldade para os testes chegarem aqui,
tá? Acho que a Adriana também lá na Unicamp teve também, tá? Mas, segundo o DAPS, os testes foram comprados, e a gente até ouve nos telejornais que estragaram testes, que ficaram, etc. e tal, por causa, parece que foi um problema da distribuição aí, não sei quem é o culpado, mas os testes a gente tem que pedir, tem que exigir, porque o Ministério, ele prometeu isso, e no nosso manual, o grupo assumiu isso, que seriam testados, tá? O município está fazendo nas últimas consultas pré-natais, mas como as nossas não estão indo tão frequentemente lá, as nossas não estão fazendo. Exato, entendeu? E são pacientes, veja bem, com comorbidade ou sem comorbidade, a mortalidade é maior nesse grupo. Mas as com comorbidades é assustador, gente. Se vocês entrarem nos dados do observatório, é um banco de dados aberto, a Karen pode colocar o link aqui, vocês podem ver, inclusive, os dados de Santa Maria. Se a vigilância epidemiológica está informando os dados, vocês conseguem ver da cidade de vocês. Aí, ela colocou o link. E, assim, é assustador o número de óbitos maternos relacionado à obesidade, à hipertensão, tá? Então, a paciente de vocês, ela é uma paciente que tem, sim, um risco aumentado de um desfecho, uma evolução desfavorável. Então, seria importante essas mulheres serem testadas realmente. Uma coisa que me chama atenção, eu queria discutir qual que é a impressão de vocês, porque, assim, né, gente, é muito fácil discutir o caso do plantão do dia seguinte, né? Certo? Eu sempre falo isso, na hora que a gente está lá no pega para capar, a gente faz o que baseado no que é melhor, naquele momento possível. Mas vocês não acham que podia ter entubado essa paciente um pouco antes? Doutora, eu tive pouco contato com o caso, de novo. Quando eu avaliei, como eu falei, no dia 16, ela se encontrava bem dispineica, né? Foi no pós-banho, ela estava bem dispineica, bem tossígena, ela não tinha uma posição de conforto, mas eu acredito que sim, doutora. Uma vez que foi instalada a máscara de Hudson a 15 litros um dia antes, né? Provavelmente a VNI poderia ter sido iniciada antes, né? E tentativa de manter ela sem intubação, mas vou carecer de avaliação clínica no momento, né, para tomar esse tipo de decisão, né? Não, com certeza. Claro. Com certeza a equipe de vocês de UTI é ótima, eu não tenho dúvida disso. A questão que a gente observa, e eu falo sempre quando eu tenho essas discussões, que eu acho que o grande benefício que a gente teve, um dos poucos, né, foi essa interação entre UTI e obstetrícia, né, porque a gente realmente precisou aprender, relembrar um monte de coisa que a gente já nem usava muito lá de vez em quando, né? Mas, assim, a gente tem ficado bastante próximo do pessoal da UTI e essa saturação baixa da paciente, ela realmente me deixou bastante preocupada, certo? Ela começa com uma máscara de Hudson a 2 litros, mas depois ela está 15 litros, que é o máximo que a máscara chega, ela fica 24 horas nisso, dispineica. A gente aqui, pelo menos, a Adriana vai falar também, a gente tem questionado mais o pessoal da UTI, não no sentido de saber mais que eles sabem muito mais que a gente, não é isso. Mas, assim, gente, essa saturação é muito ruim, você mesmo falou, 95 é um limite, e a nossa paciente aqui no caso, ela várias vezes vem abaixo disso, né? Ela não consegue uma saturação boa, aliás, nem depois de entubada, né, gente? Mostrando que o pulmão realmente está... E a imagem que você mostra é isso. Adriana? Não, era isso que eu ia falar, é que a equipe da obstetrícia tem que ser, em alguns momentos, mais incisivos com a equipe de intensivistas nesse alvo da saturação, né? Porque não é só também o alvo da saturação, uma paciente com a frequência respiratória muito elevada, ela vai fazer fadiga muscular, e aí quando você precisa, de fato, ventilar, ela não responde. Então, o que a gente tem sempre rediscutido em todas essas discussões de caso é que não tenha medo de indicar a intubação no momento mais precoce. A gente tem visto que, com grande maioria dos casos, quando você indica a intubação com a paciente grávida numa fase em que ela ainda não está na fase crítica, a resposta é mais adequada, né? E aí você consegue manejar, porque, assim, deixou ela ficar muito acidótica, você deixou ela saturar mal,
você fez exaustão de musculatura acessória, na hora que você entubar, a resposta vai ser muito mais lentificada e às vezes você não vai conseguir reverter e muitas vezes vai ter que interromper a gestação. O que eu ia perguntar é que em nenhum momento vocês falaram de cardiotocografia na hora que ela internou e que estava com baixa ventilação, apesar das 29 semanas, vocês têm feito, como vocês têm avaliado a vitalidade? Falha de registro meu, doutora, foi realizado cardiotocografia. Não, ok, era só porque não apareceu na apresentação, por isso que eu... não, foi falha de registro meu na aula. Não, ok. Mas vocês, então, têm acompanhado com cardiotó, a vitalidade? E esse bebê, na hora que foi indicado a intubação da mãe, ele não estava em sofrimento? Nos registros, na madrugada do dia 19, não foi realizado, doutora. No momento da intubação, para a decisão da intubação, não foi uma das medidas tomadas, tá? Na manhã do dia 19, também não tem cardiotocografia registrada. Eu acredito que, como por causa da saturação materna foi optado pela interrupção da gestação, não avaliaram. Acredito que foi isso. Eu também não encontrei registros de BCF. Eu também não sei como foi a dinâmica do momento, né? Às vezes, diversas complicações, centro obstétrico muito lotado, não se conseguiu registrar a tempo, né? E como tem toda uma questão de deslocamento importante para conseguir interromper essas gestações, como a mobilização são de 2 a 3 equipes, né? Talvez tenha havido essa falha de registro, tá? Então, isso de registro eu não tenho, doutora, não tinha em prontuário. Não, é só para a gente reforçar aqui a importância de estar registrando e avaliando a vitalidade fetal, né, na tomada da decisão, porque como a gente mesmo deixou no manual, na prematuridade, grande parte das vezes a decisão de interrupção da gestação está baseada na parte fetal e não no status materno, né, principalmente nos bebês abaixo de 32 semanas, a gente sempre tenta resolver no limite da vitalidade fetal. Então, por isso, precisaria, né, ter um registro para apoiar a sua decisão, até pela decisão de que a paciente foi entubada, vai precisar pronar, precisa checar a vitalidade antes de fazer a prona, né, porque você tem que ter garantido que o bebê está com boa vitalidade para poder deixar essa gestante pronada por algumas horas. Porque senão pode ser que quando você supine, você já não tenha abatimento cardíaco fetal. Então, é importante esse registro pré-prona, pré-intubação, né, para a gente tomar essa decisão conjunta junto com a equipe da UTI, é o que nos apoia também. Não só o status materno, mas como a vitalidade fetal, tá? Não só para reforçar, provavelmente vocês não conseguiram registrar, ok, aqui na discussão do caso, mas como a gente está numa live com várias pessoas, é bom sempre a gente relembrar os pontos importantes na tomada de decisão aí da gestação. E outra coisa, acho que a equipe da obstetrícia foi muito adequada realmente de vocês, porque a pressão também que a gente tem nessa discussão UTI e obstetrícia é essa, né? Vamos resolver, vamos tirar, vamos resolver, e a gente muitas vezes fica numa angústia grande. Então, aqui não tem, eu falo sempre a pergunta de $1 milhão, quando que eu tiro, quando que eu interrompo, eu vou dizer para vocês que a gente não consegue uma regra, a gente até tentou no manual colocar alguns parâmetros, mas nem sempre aquilo tem um roteiro clássico, fácil. Mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho falado muito aqui para os residentes muitas vezes a paciente vai entubar, e aí essa hora do que vai entubar, começa a pressão para resolver. Vamos resolver, é melhor tirar esse bebê. Então, eu sempre digo o seguinte, como é que está o feto? Ele tem reserva? Ele já é um feto que tem comprometimento? Realmente o risco vai aumentar. Se prepare para uma cesárea na UTI. Por quê? Ele tem baixa reserva. A hora que entuba essa mãe, vai embora, cai lá embaixo. E aí você tem um sofrimento fetal agudo. Então, isso é verdade. Mas um feto como estava, que vocês mostraram, era um feto com boa reserva. Ele não tinha nenhuma coisa, ele estava se dando conta ali. Então, acho que a decisão, eu aqui teria feito essa mesma decisão. Eu teria entubado sem resolver a gestação, certo? Porque era um feto
uma boa reserva. Essa semana nós indicamos uma também com 29 semanas, a paciente também afundando, aí vai entubar o pessoal, não, tem que tirar. Como é que está esse feto? Era um feto restrito, era um feto centralizado. Bom, esse feto não tem reserva. Se essa mulher cair mesmo, como é esperado a saturação na intubação, muito provavelmente ele vai apitar, talvez a gente tenha que tirar. Então, essas coisas são muito importantes no manejo, e até para tranquilizar a equipe da UTI. Esse feto tem reserva, pode entubar tranquilo que ele vai dar conta, tá? E é assim que a gente tem feito. Não sei se a Adriana também, eles têm tido essa experiência lá. Não, com certeza. É por isso que eu falei, a gente, para bancar, a UTI vai sempre pressionar o contrário, para que a gente resolva a gestação. Então, para a gente bancar que não, pode entubar, que eu garanto, você tem que ter garantia que esse feto está bem, que ele tem reserva e que ele vai aguentar isso. Né? É uma decisão bastante difícil, é uma decisão conjunta, realmente não tem receita de bolo, mas a tendência dos intensivistas é sempre querer resolver a gestação, né? E nem sempre esse é o melhor momento de resolver, porque a paciente está numa fase inflamatória, às vezes, se você resolve, você vai piorar a condição dela. Então, quer dizer, é uma situação bastante difícil que tem que discutir caso a caso. Quando a gente fala que deixou alguns parâmetros no manual, são parâmetros para guiar essa decisão difícil, né, de dar ferramenta para o obstetra poder conversar com o intensivista e discutir, tipo, não, olha, a mãe está grávida, vamos cuidar dela, o neném ainda está bem, dá para ficar intraútero. Se a situação piorar, a gente muda o plano, né? Mas é só para conseguir nortear um pouco essas decisões. E realmente é a palavra de 1 milhão. Quem descobriu o melhor momento para interromper está garantido aí no 1 milhão. Nós ainda não descobrimos, né, Silvana? Doutoras, assim, a gente, essa discussão que vocês estão propondo, a gente já teve diversas vezes. A gente tem uma série de problemas, né? O primeiro deles, não existe equipe da UTI Covid, né? A UTI Covid é diversos setores do hospital que estão cobrindo escalas, alguns concursos emergenciais, né? Pessoas externas ao hospital, né? Tu tem algumas pessoas com pouca vivência ou com vivência há muito tempo atrás em UTI Covid. A gente já levou diversos assuntos a serem discutidos, mas isso nunca é de forma protocolar e de equipe, né? Isso, na verdade, é uma equipe do centro obstétrico que leva para uma equipe da UTI Covid, né? Então, a cada nova paciente, a gente tem que reestabelecer essa discussão, né? Tanto quanto a questões da prona, quanto a parâmetros respiratórios, quanto a metas de gasometria, tudo isso a gente leva para eles com insistência a cada plantão. Não é assim, falando de forma leviana, porque eu estava presente em mais de um deles, tá? E até algumas equipes nós convencemos, no próximo plantão já começa de novo a pressão. Então, isso acaba sendo, parece que é uma luta vã, mas a gente sempre insiste, não, por mais que eu não tenha relatado isso durante a apresentação, isso estava presente porque eu testemunhei, tá? Não, e com certeza, aqui também, tá? Tô te falando, essa semana nós discutimos de novo na UTI, porque me ligaram na sala e falaram, Silvana, a UTI falou que é para indicar cesárea. Eu falei, mas por que é para indicar cesárea? E aí começa, vai na CTI conversar com o pessoal, igualzinho, tá? Isso, eu acho que nós estamos vivendo uma coisa nova para todo mundo, né? Certo? Mesmo o pessoal super experiente da UTI, ele também não tá, é uma doença que a gente foi descobrindo aí. E mais que isso, né, gente, gestante assusta muito o pessoal da UTI, né? Eles até conduzem, mas eu acho que nunca teve tanta gestante na UTI como nós estamos tendo agora, né? Então, isso aí vai ser assim, até essa doença a gente vacinar, que eu quero aqui também falar isso, né, gente, para a gente vacinar as gestantes, para a gente vacinar a gestante com comorbidade, sem comorbidade. A minha próxima briga é para vacinar as gestantes abaixo de 18 anos, tá? Que também não estão sendo vacinadas. Eu acho que é a próxima luta que nós todos aqui temos que comprar, né? Nós já brigamos por causa de vacinar gestante, depois nós brigamos para vacinar sem comorbidade, agora nós vamos ter que brigar para vacinar as com menos de 18 anos também. Já tem estudo de segurança nessa população, não grávida, mas com menos de 18.
porque não tem outra saída para essa doença. Quando a gente acha que vai acabar, vocês acham que agora está uma fase calma. Vai aumentar, podem ter certeza disso, tá? Que foi o que nós vivemos aqui. Tá? Exatamente, o inverno chegando, a chance de aumento é grande, né? A gente sabe, as pessoas ficam mais confinadas, os ambientes ficam mais fechados por causa do frio, e os casos continuam circulando. Então, a solução é a vacinação, né? Para diminuir aí os riscos, pelo menos. A Daniela Maier, Daniela, se você quiser falar, mas ela está sugerindo aqui, eu acho interessante, que a gente não use a marca na nossa apresentação, Clexane, Meropenem, e sim o princípio ativo, né? Porque, em princípio, esse exercício é do SUS, tá? Ok, obrigada, Daniela, pela sua sugestão, acho que é pertinente, não é uma coisa que a gente se atentou para isso, tá? Não dei a devida atenção, desculpa. A Daniela mesmo, Silvana, tinha feito uma pergunta sobre se os óbitos maternos vêm ocorrendo em mulheres vacinadas, né? Na realidade, Daniela, as vacinas começaram, pelo menos aqui em Ribeirão, dia 17 de maio, certo? Então, nós não temos ainda o impacto, agora dia 17 de junho, né? Elas receberam a segunda dose. Agora, a gente até observou nessas últimas 2 semanas no observatório uma redução da morte materna. O grupo discutiu uma redução, mas não significativa, mas teve um menor número. Uma tendência, né? Uma tendência de... A gente discutiu no nosso grupo se isso poderia ser feita a vacina. Não é, tá? Então, assim, não até esse momento, das gestantes que estão internadas conosco na UTI, hoje nós estamos com 5 gestantes, nós não temos nenhuma vacinada ou com esquema vacinal completo, tá? Certo? Então, Eu estou com 4 gestantes em UTI também, não vacinadas. Exato. Mas é porque também, algumas vezes, nem deu tempo delas tomarem a primeira dose, porque os municípios estão se organizando de forma mais consistente há 20 dias, há 15 dias atrás. Então, esse impacto a gente ainda não conseguiu enxergar. Mas, com certeza, Daniela, vai melhorar. Né, a gente tem uma sensação de que vão melhorar com as vacinas, mas, por enquanto, a gente ainda não tem essa resposta, é muito pouco tempo. Mas vejam bem, gente, mesmo as gestantes vacinadas, num país que tem 12% de cobertura com a segunda dose, essas gestantes têm que manter os cuidados, tá? Então, estar vacinada não vai fazer ela não usar máscara, evitar o chá de bebê de revelação, que elas continuam fazendo, certo? A gente precisa continuar insistindo nisso. Nós temos, sim, pacientes não grávidos internados na UTI pós-vacina. Então, a vacina, ela previne 78%, 80% de formas graves, mas não é 100%. Nenhuma vacina é 100%. Inclusive, a da influenza, que nós fazemos em todas as gestantes sem nenhum medo, é 70% de eficácia, certo? Então, a vacina é a solução, eu não tenho a menor dúvida disso, mas, certo? Nós precisamos continuar na orientação da nossa paciente, da nossa gestante, principalmente, tá? Ninguém quer perguntar nada, gente? O povo do Sul geralmente é falante. Eu não, tá? Então, a Denise tinha levantado a mão e abaixou. Denise, estava errada essa mãozinha? Tinha a Denise com uma mãozinha levantada. Maura, pode falar. Maura levantou a mão. Oi, bom dia, Silvana, Adriana, José, Cristine. A minha pergunta é, sendo o USP, né, uma referência regional, porque o USP ele atende o alto risco de uma região inteira, né, é um hospital muito importante para a região. Eu queria saber qual é a percepção que os profissionais estão tendo de gestantes encaminhadas de outros serviços e municípios, né, de como essas gestantes estão chegando, né, se está demorando, né, esse encaminhamento, em que estado, né, vocês têm recebido, como é que está a percepção desse manejo prévio, assim. Obrigada. Você fala em questão de urgência, no caso de sintomas COVID, elas estão chegando precocemente. Ai, que bom. Que bom. Super importante isso para a gente.
Aqui nós somos também um hospital que é referência para 26 municípios da região, tá? Ribeirão Preto e mais 25 municípios. Nós temos tido alguns problemas com a chegada das pacientes aqui ainda, viu, gente? Pacientes chegando graves, algumas já indo direto para intubação, e aí eu acho que a gente entraria numa outra discussão, que são aquelas demoras, por isso que foi a minha primeira pergunta para vocês. Essa paciente, ela estava sintomática e demorou, é a primeira demora, que é a paciente perceber que ela precisa de ajuda, a paciente ter a noção, a informação de que ela precisa ir à atividade, né, ao hospital. Aqui nós, como a gente tem vários municípios, e se for precisar de UTI, se for precisar de UTI neonatal, ela tem que vir para cá, nós temos observado uma certa demora. E soma-se a isso o fato da UTI estar lotada, né? Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uma ginástica enorme, imensa, para receber aquela gestante que precisa já de uma UTI, né? E a escolha de Sofia, né? Quem que vem, como que aceita, e etc e tal. Então, a gente tem ficado muito atento nisso, a gente tem observado alguns casos chegar mais graves, já tivemos casos do oxigênio acabar durante o transporte, certo? Não foi só aqui, eu acho que Campinas deve ter tido, São Paulo tem tido isso, certo? Por quê? Porque você fazer um transporte de uma paciente dessa, você tem que ter suporte de oxigênio durante todo o transporte. Se acabar o transporte no meio se acabar o oxigênio no meio do transporte, essa paciente vai afundar. Então, nós ainda temos alguns problemas aqui, mesmo sendo uma referência, nós temos observado isso e algumas pacientes demorando a chegar, chegando já muito dispneicas, muito precisando de oxigênio imediatamente, tá? Precisou oxigênio, a gente entra com Clexane, a gente entra com enoxaparina e a gente entra com corticoide, tá? Depois do 7º dia. Realmente, o que a Silvana falou, né? A demora lá na ponta, né? A Unicamp também é referência estadual, aqui regional, a gente tem uma abrangência bastante grande. Eu já recebi pacientes saturando 60% porque o oxigênio acabou no transporte, na ambulância. Então, a paciente chegou muito grave, né? Saturando muito ruim, entubada. Então, assim, essa demora na transferência, o que a gente chama atenção também, quando a gente faz a discussão dos casos, percebeu que a paciente está agravando, nem que ela ainda esteja em indicação de enfermaria, e você está longe de um hospital que vai ter suporte, essa paciente já tem que ser organizada para ser transportada, né, porque a distância e a maneira como ela vai ser transportada impacta de forma muito importante no desfecho dessa mulher, né? A percepção da gravidade, isso inclui que é uma paciente que está com sintoma leve, mas ela é uma obesa, uma hipertensa, uma diabética, tudo isso a gente tem que também computar na hora da decisão, né? Vocês fizeram muito bem, que vocês viram que era uma paciente que tinha sintoma leve ainda, mas que ela tinha fator de risco e deixaram ela em observação no hospital, e vocês mesmos viram como ela piorou rapidamente em algumas horas. Então, o que a gente vem chamando a atenção para a unidade básica e para os municípios que não estão tão organizados é justamente isso, não levar só em consideração o sintoma da paciente, mas sim o conjunto, né? O conjunto significa os fatores de risco da paciente, o sintoma da paciente e qual é a possibilidade de dar suporte para essa paciente se em poucas horas ela precisar, né? Eu preciso já me organizar de maneira que eu coloque ela próximo a um hospital, né? Para isso, o Ministério até disponibilizou para alguns municípios sem condições de dar suporte, uma verba para pagar hotel para gestante próximo às maternidades que poderiam dar suporte caso ela piorasse. Então, a gente também chama atenção para esse momento da regulação, que é muito importante. Denise, pode falar, está com a mãozinha levantada? Bom dia, tudo bem? Eu sou Denise, médica, sou da Auditoria Médica do Estado do Rio Grande do Sul, tá?
E nós, na auditoria, fazemos já um trabalho há bastante tempo, juntamente com os nossos departamentos de atendimento à criança, ao adolescente e às mulheres, na prevenção do óbito materno-infantil. E agora, para vocês, para nós também são momentos novos, né? E que a gente tem que mudar o nosso olhar quando a gente avalia esses prontuários. Hoje aqui eu tenho acompanhado praticamente todos os encontros, tá? E quero parabenizar o hospital pela coragem de mostrar as dificuldades, porque é para isso que a gente está aqui, é para ver as dificuldades. Os casos de sucesso, parabéns, ótimo, tudo bem, mas o que a gente quer é evitar mortalidade, é evitar sequelas, né? Nós temos que agir antes, nós temos que estar com o pé na frente. E hoje o Hospital de Santa Maria nos trouxe exatamente as dificuldades, que são coisas importantíssimas e que às vezes pequenos movimentos podem trazer um impacto muito grande na prevenção da mortalidade materno-infantil. Eu já vi coisas aqui, anotei, inclusive, né, sobre os testes. Eu acho que, então, nós, na auditoria, temos que nos debruçar em avaliar o pré e não o pós da alta, porque o pós-alta sempre está nos trazendo desfechos bastante trágicos, né, e será que vale a pena até eu avaliar o pós, né, se eu poderia ter investido antes. Então, já estamos vendo aqui, eu fiz algumas anotações, tá, para fazer alguns movimentos aqui no estado, que depois, se for uma coisa considerada oportuna, reflete para todo o país, né. Mas os testes eu acho importante, e eu gostaria de sugerir para vocês que a gente tenha pelo menos um binômio nos testes, que seria pelo menos um acompanhante mais próximo da gestante. Ele também tem que ser testado. Nós não podemos nos fixar somente naquela gestante. Quem é a pessoa mais próxima, e ele tem que ser acompanhado e participar desse pré-natal como se ele também fosse um transmissor ativo do coronavírus, né? Então, essa já seria uma sugestão de que a gente comece a pensar nesse sentido, tá? Uma outra coisa sobre a vitalidade fetal e não ter registro. É muito difícil para a UTI receber gestante. Quando tu fala que é uma gestante, antes do Covid já era um drama. Agora, então, meu Deus do céu, né? Porque a gente sabe a dificuldade que nós temos para referência de gestante de alto risco, justamente por causa do leito de UTI. Não é porque a equipe da obstetrícia não vai saber fazer manejo e tal, mas é porque nós não temos previsão de leito de UTI. Nosso país sempre teve carência de UTI adulto, né? E quando é gestante, pior fica, porque eu não estou recebendo um paciente, eu estou recebendo 2, às vezes 3, às vezes 4 pacientes, né? Dentro daquele útero tem outras vidas ali, né? Então, sempre foi uma dificuldade a UTI para gestante, né? E agora, o que a gente viu ali, que o José trouxe, realmente a carência de registros. Esses registros vão nos fazer muita falta depois para levantar dados, né? Então, nós temos que ter alguém que seja o doutorando, o residente, alguém que fique de olho nesses registros. Olha, não, a gente não fez tal registro, quem sabe a gente revisa, né? O José colocou muito bem, assim, e com muita coragem, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para identificar essas coisas e melhorar essas coisas. E, algumas coisas que vieram, que colocaram alguns casos, não nos enriqueceram nesse sentido, de não identificar quem fez, quem não fez, mas identificar o que precisa ser feito, né? E o que vai nos trazer, o que vai nos fazer a diferença no atendimento da gestante. Então, isso é uma coisa bem importante, que eu acho que o registro da vitalidade fetal é o histórico do Covid. Nós temos muito que ver como essa criança está, porque agora nós temos um bebê que está lá na UTI, mas a gente não sabe como vai ser o crescimento dele, onde que a gente vai ter que intervir, né? Eu sempre digo que o parto de sucesso aparece na 5ª série da escola, porque ali as coisas começam a complicar, né? Então, a gente vai ter que acompanhar essas crianças até lá. A gente é longo prazo, né? Então, muito importante isso do registro que o José trouxe,
E eu sei que, eu tenho visto os prontuários, eu sei que isso é uma dificuldade em todos os atendimentos. A vida é muito corrida dentro de uma UTI, nós sabemos, né? As angústias são enormes, as equipes que não estão continuamente em contato com aquela paciente, isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar bastante, qualificar o atendimento da gestante por equipes para a gestação, né? Equipes de intensivistas que saibam fazer esse manejo, juntamente com a obstetrícia, é óbvio, mas tem as coisas que são próprias do intensivista, que a parte da obstetrícia e da neonatologia talvez não saiba alguns detalhes de toda a dinâmica do paciente de UTI, né? Nós vamos ter que juntar esses conhecimentos, né? Então, isso seria uma outra sugestão, que a gente tentasse reforçar essas questões do registro da vitalidade fetal, é importantíssimo para nós, né? E nós, dentro da auditoria, podemos também focar nesse tipo de avaliação dos prontuários, né? Vocês nos digam o que é mais importante no olhar da auditoria médica. Nós temos acesso aos prontuários, a gente faz rotineiramente algumas avaliações, principalmente com desfecho de óbito, mas agora não é isso que a gente quer fazer a avaliação sem que o óbito tenha ocorrido, né? Então, se vocês nos trazem assim, olha, é importante a auditoria avaliar isso aqui no prontuário, para que a gente possa desencadear ações. Eu acho que se vocês da obstetrícia e os intensivistas, se tem algum aqui no momento, quiserem contribuir com esses protocolos de avaliação da auditoria, seria de grande ajuda para nós. Nós estamos aqui para avaliar aquilo que os pacientes precisam, né? E não o que a gente imagina que pode ajudar, né? Então é importante que vocês nos tragam essa informação. E uma outra coisa... O que você citou crítico e inexplicável, tá? É o que vocês trouxeram de... Dentro dos prontuários é uma briga constante. Verdade. Uma coisa que vocês trouxeram aqui hoje e que nós sabemos que acontece, mas isso é um ponto crítico, não pode acontecer de maneira alguma, que é a falta de oxigênio no transporte. Uma ambulância, assim como a gente entra na ambulância, o médico da origem entra na ambulância e avalia se tem cardioversor, se tem respirador, se tem não sei o quê, a primeira coisa que tem que avaliar é qual é a autonomia de oxigênio, qual é a quilometragem com autonomia de oxigênio para essa paciente que está em BM, que vai precisar alta litragem, né? Se não se transporta ninguém com máscara de Hudson em longa distância, tá? Então, nós temos que rever com os nossos transportes os critérios de transporte de gestante, né? E a autonomia de litragem. Nós não podemos fazer transportes assim, gente. Eu acho isso crítico. A regulação local tem que saber qual é a autonomia. As ambulâncias têm que ter condições de ter mais de um cilindro, ou se contrata um outro serviço que possa fazer essa atividade. Mas isso, gente, é demais, né? Eu acho que nós não podemos ter isso. Então, é mais um item que eu acho que eu deixo aqui para que a gente trabalhe com a regulação e com as empresas contratadas, porque nem sempre é o nosso SAMU, né, que faz. Na grande maioria das vezes não é o SAMU, né? A gente sabe que são empresas terceirizadas. Então, acho que nós temos que partir também para esse item de saber a autonomia de oxigênio para o transporte. Ah, mas eu não tenho como... Tá, onde é que tu vai parar, então, para trocar esse teu cilindro? A gente troca o cilindro no meio. Tem algum hospital no meio para fazer a troca do cilindro? Se troca o cilindro, né? Já que a ambulância não tem espaço para 2 cilindros, tu vai ter suporte na estrada. Nós temos apoio de atendimento de socorro no meio das estradas. Quem vai dar esse apoio para a ambulância? Eles estão avisados que vai ser transportada uma gestante 400 quilômetros, como a gente vê aqui, de ambulância, não faz transporte aéreo. Então, também são itens que a gente tem que ter, tanto para quem vai receber, tá? Até assim para o pessoal que está dentro do hospital, tem autonomia, porque quem vai receber a bomba sou eu. Tem autonomia de oxigênio para fazer esse transporte? É uma pergunta importante que a gente faz, né? São pequenos movimentos que vão impactar muito na qualidade e no resultado final, eu acredito. Eu queria deixar essa contribuição para a gente pensar um pouquinho a respeito disso.
Muito bom, Denise, muito bom. Realmente são pontos importantes, né? Olha, gente, muito boa a discussão. Ô, José, fantástica a sua apresentação, e da Cristine, né, que certamente também participou aí na orientação. Cristine, vou dizer para o José vir para Ribeirão, o que você acha? E aí? Eu ia fazer propaganda dele, ele já é professor substituto, é nosso futuro professor do departamento. Eu pensei, não vou falar nada com a Silvana, que ela vai ficar de olho. Mas eu acho que ele não vai escapar disso, não. Viu? Vai fazer o mestrado aqui, o doutorado. Já está fazendo aqui doutorado, acredito que vai sim. Então o doutorado, vem embora. Gente, já está fazendo mestrado aqui. Então, vamos lá, José. Termina aí, aí você diz para o Cristina que depois você volta, que nem eu falei, faz 30 anos. É o plano, doutor, é o plano. Muito obrigado pelo elogio. Tá bom. Olha, gente, muito boa a discussão. Eu acho que o serviço está de parabéns. Eu sei que eu tenho um conflito de interesse, mas eu estou fazendo uma avaliação. Realmente, o serviço funciona bem. Eu conheço e, com certeza, nesses anos todos melhorou. Eu vejo aí o grupo de docentes, o Francisco, a Cristine, os residentes excelentes, né? E a gente está junto nessa luta para melhorar, né? Para tentar aprender um pouco mais sobre essa doença, tentar dar melhor assistência, e não tem sido fácil, né? Não tem sido tem sido um desafio, acho que para todos nós, conduzir isso, trabalhando com uma doença que para todos nós tem sido muito nova, com desfechos muito diferentes dos nossos habituais, né? A gente trata bem a pré-eclâmpsia, a cetoacidose, a infecção, mas esse Covid, ele consegue misturar de tudo um pouco e tem levado muito aos nossos pacientes. Então, eu considero que essas nossas discussões, elas têm sido um bálsamo, né? Para encontrar pessoas, para conhecer serviços, e eu acho que a gente, das academias, nós todos temos uma obrigação social de estar aqui, né, de trazer, de levar o aprendizado, e poder, de alguma forma, ajudar a nossa população, o nosso país, nesse momento tão crítico que a gente vive aí. Então, eu quero agradecer muito a vocês, ao José, a Cristine, a Clarice, minha querida Clarice, a todos vocês que estão aqui, por essa oportunidade que a gente teve, e eu espero que a gente tenha contribuído também com alguns pontos para vocês, tá? Eu queria também agradecer, eu não tenho conflito de interesse, então eu posso elogiar que o serviço está bem estruturado, tá? Realmente, a organização interna de vocês está bem adequada, é isso que a gente queria para o Brasil como um todo, que todos os serviços se estruturassem em relação a fluxo interno, etc. Às vezes a gente vai ter pouquinhas coisas para corrigir, isso é normal, né? E, sem dúvida nenhuma, brigar aí pela testagem universal é importante nesse momento para vocês de novo, mas o que a gente gostaria de poder estar contribuindo nessas discussões mesmo, né? E trazendo outras experiências de outros regiões que a gente ouve e do que a gente recebe, né? Eu também estou no hospital de referência, eu dou plantão na área Covid, e eu já recebi mais de uma paciente transportada de maneira inadequada, isso é um alerta. Realmente a Denise tem toda a razão, todo mundo tem que checar tudo antes de sair, mas a gente, outro dia, estava num caso, eu e a Silvana, que claramente a equipe que estava com essa gestante estava em desespero, ela colocou a paciente na ambulância e nem perguntou para o serviço que ia responder, porque fazia 3 dias que estava esperando uma transferência que não tinha sido conseguida. Então, na hora do desespero, ninguém checa nada, e realmente pode ser desastroso. Então, a gente até entende em algumas situações o que foi feito de maneira desastrosa, mas é o desespero do profissional que está lá, sem respaldo também, né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a gente precisa deixar todos esses fluxos bem alinhados para que a gente tenha desfechos adequados para as nossas mulheres. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fica o convite para as lives que a gente está fazendo aqui no estado de São Paulo, da SOGESP, de orientação de vacina. Sexta-feira, eu e a Silvana vamos estar juntos nessa live. Então, fiquem à vontade e participem com perguntas. A gente está lá para isso mesmo, tá bom, gente? Um bom dia para vocês. Obrigada.
Tchau, Beijo. muito obrigado. Tchau. 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 Obrigada.